Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Nós estamos, mais uma vez, aqui alegremente reunidos para estudar a palavra de Deus, excepcionalmente nessa quinta-feira, né? Mas a semana que vem a gente volta ao normal às quartas, tá? E nós vamos dar continuidade nos estudos de Romanos, hoje dando início ao capítulo 2, e eu já convido você a abrir a sua Bíblia enquanto eu oro aqui para a gente começar. Pai querido, obrigado porque as suas misericórdias se renovaram a nós esta manhã, e o Senhor é um Deus bom, o Senhor é sempre bom. Obrigado, Deus, porque podemos abrir tua palavra e que ela nos ensine nessa manhã, mas principalmente que nós possamos guardá-la no coração, arraigá-la no nosso coração nessa manhã. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse estudo nessa manhã, aqueles que assistirão depois também, qualquer parte do mundo, em qualquer lugar que estiverem, que a palavra do Senhor possa ser viva, eficaz e maravilhosa, Deus, para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, eu quero ler com você, então, Romanos capítulo 2, nós vamos dividir esse estudo em duas partes. A primeira, nós vamos até o versículo 16 hoje, e na semana que vem daremos continuidade até o final do capítulo, tá bom? Então, Romanos capítulo 2 diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado você mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso, dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Bom, no capítulo 1, Paulo já vem falando, né, a respeito do evangelho, que ele é o poder de Deus para a salvação, e nós falamos que o evangelho existe porque existe a ira de Deus. E no capítulo 1, Paulo já vai tratar da ira, só que se referindo muito mais aos pagãos, né? Ele vai dizer que o mundo gentil pagão rejeitou a Deus, suprimiu a verdade de Deus, trocou Deus por ídolos do seu coração e por coisas criadas, né? E por isso eles foram entregues à impiedade e à injustiça que eles escolheram, né? Então o texto vai dizer lá que a ira de Deus se revela dos céus contra os homens e contra toda a impiedade e injustiça deles. Então, e qual é essa ira? A ira de Deus os entregar a essa impiedade e injustiça que eles escolheram por suprimirem a verdade. Agora, aqui no capítulo 2, Paulo vai se dirigir àquelas pessoas que olham para as pessoas do capítulo 1 e dizem assim: eu não sou como elas. Eu não sou como essas pessoas. Eu não tenho esse tipo de injustiça, de impiedade, né? Afinal de contas, eu conheço a Deus e eu não sou, né, um dos indesculpáveis lá que Paulo vai citar. Eu não troquei o meu Deus por outras coisas, tudo mais. Paulo se dirige, então, às pessoas que estão sentadas, ouvindo a respeito da exposição dos estilos de vida dos pagãos do capítulo 1 e se sentem satisfeitas por não serem iguais a eles.
certo? É isso que Paulo vai tratar aqui no capítulo 2. Então ele começa anunciando, olha, vocês, né, portanto, ou seja, está dando continuidade àquilo que foi falado no capítulo anterior. Ou seja, vocês que olham para vocês mesmos e se julgam melhores, eu tenho uma coisa para falar. Vocês fazem as mesmas coisas. E sempre que vocês julgam uma pessoa não religiosa, vocês também estão se julgando. E a partir daqui, Paulo vai discorrer, então, em relação a isso. E ele vai começar dizendo isso com esse portanto, por quê? Porque o fim do capítulo 1, que Paulo vai, vamos ver aqui, né? No final do capítulo 1, onde Paulo, ele diz que tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, embora conheçam o justo decreto de Deus, está falando dos pagãos, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Portanto, então, Paulo vai dizer, começando o capítulo 2. Então, você que julga os que fazem isso, os gentios pagãos, né, que não fazem isso, você está se julgando também. Isso é para você também. Então, o que Paulo quer dizer é que o final do capítulo 1, ele foi escrito para expor os ídolos do coração, não apenas dos gentios pagãos que rejeitaram a Deus, mas para aqueles que são também religiosos. Então, o que Paulo está expondo lá no final do capítulo 1, ele se refere tanto às pessoas não religiosas, vamos chamar assim, quanto às pessoas religiosas, vamos chamar como a gente chama hoje, cristãos e não cristãos. Então, por isso que ele vai dizer, portanto, isso que eu estou dizendo se remete tanto aos cristãos quanto a não cristãos, pagãos ou religiosos. E aí Paulo vai começar então a discorrer a respeito disso e ele entra nessa questão de julgar. O que Paulo está se referindo aqui? Né? Quando vamos falar dessa questão do julgamento, né? Paulo está dizendo que a gente precisa olhar para o nosso próprio coração. Certo? E hoje aqui o tema do estudo é que os religiosos também precisam do evangelho. Certo? O que Paulo então está se referindo aqui em relação a julgar é que a gente precisa olhar para o nosso próprio coração. Quando a gente vê o capítulo 1, nos versículos 29 e 30, né, ele vai dizer, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Ele vai citar um monte de coisa. Né? A maior parte das injustiças listadas aqui por Paulo, elas não dizem respeito simplesmente aos nossos atos, ok? Mas ele diz a respeito de coisas que estão no coração. Então vamos lembrar, Paulo está falando para pessoas religiosas aqui. Paulo está falando para pessoas que olham para aqueles pagãos que rejeitaram a Deus e dizem que não são como eles. Então, o que Paulo quer dizer? Olha, o que ele está tentando ensinar aqui? Vocês que são religiosos, que conhecem a Deus, vocês vão olhar para o coração de vocês, porque aquilo que está escrito lá não tem a ver só com os ídolos do coração daqueles que não têm Deus, daqueles que são irreligiosos, mas para vocês que são religiosos também. Tá? A maior parte da lista dessas injustiças aqui, do capítulo 1, versículos 29 e 30, né, elas não dizem respeito aos nossos atos, mas elas dizem respeito de coisas arraigadas no coração. Por exemplo, injustiça, maldade, ganância, né, inveja, rivalidades, engano, malícia, uma série de coisas. A maioria da lista aqui é insensatos, desleais, são coisas que estão e que partem do coração. E se a gente lembrar de outros textos, o próprio Jesus vai dizer assim, olha, do coração do homem que surgem, que nascem, né, os homicídios, os adultérios, as coisas ruins. Lá em Provérbios vai dizer para a gente, olha, acima de tudo, guarde o seu coração, porque é dele que fluem as fontes da vida. Né? E domingo passado eu preguei a respeito dessa questão do coração ser o nosso centro de comando. Então, o que Paulo está dizendo aqui para a gente é justamente isso. Olha, olhem para o coração de vocês. Tá?
E o ensino de Paulo, ele está muito alinhado, por exemplo, com o ensino de Jesus no Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5, dos capítulos 5 a 7, né? A mensagem aqui de Paulo está muito alinhada com o Sermão do Monte. Vamos lembrar um pouco a dinâmica lá do Sermão do Monte. Jesus está apresentando uma nova forma de viver pela chegada do reino de Deus. Em Mateus capítulo 4, ele vai dizer que o reino foi aproximado de nós. E aí, logo no capítulo 5, então, vai ser narrado para a gente, até o final do capítulo 7, um longo discurso, uma longa mensagem de Jesus sobre esse estilo de vida do reino. Esse estilo de vida, né, das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Então, vamos lembrar de algumas dinâmicas que acontecem lá no Sermão do Monte. Jesus vai usar muito a expressão, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Né? Olha, vocês ouviram a respeito de uma forma de viver, religiosa, inclusive, que estava na lei. Eu, porém, vos digo. Vamos dar um exemplo. Jesus diz assim, ó, ouvistes o que foi dito, não matarás. Todo aquele que matar, né, será levado a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. Jesus, ele traz uma nova dinâmica em relação à vida daqueles que entendem que tem Deus. Olha, o que ele quer dizer aqui? No reino de Deus, o que a gente tem que pensar não é o que está fora da gente, mas é o que está dentro do coração. A nova dinâmica do reino, ela traz esse fluir, né, do coração. E vamos lembrar que Jesus combateu muito essa questão da gente achar que o que a gente faz fora é o que define quem a gente é dentro. Para Jesus, não. Para Jesus, quem a gente é dentro vai determinar quem a gente é fora. Por isso que né, a pergunta de Jesus começa por essa questão do coração para fora. Desculpa. E não do que faz fora para dentro, como os fariseus viviam. Então, vamos pegar o exemplo aqui do não matar. É raro, né? Ou talvez, né, para a maioria de nós, é muito fácil chegar no final de um dia e dizer assim, olha, Deus se agradou de mim hoje, porque eu não matei ninguém. Ok? Eu não matei ninguém. Só que é muito mais raro e difícil a gente poder dizer com sinceridade, olha, bom, eu não matei ninguém hoje, mas eu também não tive raiva de ninguém hoje. Eu não tratei ninguém como se não fosse digno de amor. Então, Jesus aqui, ele vai além dos atos, ele vai dentro daquela realidade que está no coração. Então, um religioso, ele pode olhar para alguém lá do capítulo 1 de Romanos e dizer assim, não, eu não sou uma pessoa, por exemplo, né, caluniadora, que é uma ação de falar mal de alguém. Eu não falei mal de ninguém, hoje eu não sou como lá as pessoas do capítulo 1. Mas no seu coração despertou a ira, a falta de perdão. E é disso que Paulo, então, aqui está tratando. E estamos muito alinhados com o Sermão do Monte que Jesus traz para a gente. Olha, não é simplesmente você olhar para uma dinâmica de fora que você não faz em atos, né, em ações, em comportamentos, que de repente define, porque de repente no seu coração há ídolos muito mais, ou tanto quanto, arraigados tanto quanto os pagãos. Então, o que Paulo está convidando aqueles que são religiosos aqui no capítulo 2, a começarem a refletir e olhar para o seu coração. Então, ou seja, ele está dizendo que julgar não é apenas dizer que alguma coisa está errada, ok? Mas é acompanhar a palavra, né, com uma atitude específica, basicamente dizendo assim, você está perdido e eu fico contente porque agora eu posso me sentir melhor em relação a mim mesmo. Ou seja, vamos entender a dinâmica aqui de que Paulo está dizendo para os religiosos. Olha, eu olho e eu digo para essas pessoas assim, né, lá de Romanos 1, nossa, essas pessoas, olha o jeito de viver delas, certo? E isso faz com que no meu coração se levante um sentimento de que eu sou melhor em relação a mim, porque eu olho alguém que faz alguma coisa que, teoricamente, em ações eu não faço. Tá? Então, o que Paulo então quer dizer é que julgar é acreditar que os outros são dignos do juízo de Deus, ao passo que eu não. Porque simplesmente eu não faço aquilo.
Tá, vamos lembrar lá do que Jesus fala, o bispo que foi diga, eu porém vos digo. Só que na dinâmica do reino, essa realidade, ela não está mais de fora para dentro. Vamos lembrar dos fariseus. Ela está de dentro para fora. Vocês ouviram o que foi dito. Se vocês não matarem alguém, ou seja, se vocês não fizerem algo, tá, vocês, né, tá tudo certo, não matarás. Então, se você não mata alguém, tá tudo certo. Jesus vai falar, não, não, não. Matar é algo que está fora e nasce de dentro. Então, o que vocês têm que fazer? Olhem para dentro. Se você tiver ira contra o seu irmão, né, você, se alguém se irar contra o seu irmão, já será passivo de julgamento. E, obviamente, que esse julgamento não vem do homem, vem de Deus, que conhece o coração. Então, Paulo, o que ele vai abordar aqui é muito importante você entender, já a dinâmica desses primeiros versículos, é que julgar alguém é acreditar que outros são dignos, né, do juízo de Deus, ao passo que eu não sou. É me sentir melhor em relação ao outro, né, a um pagão gentil que suprimiu a verdade, né, por eu ver neles uma atitude, obviamente, nítida, de que rejeitaram a Deus. E aí, Paulo vai continuando essa dinâmica, dizendo, olha, querendo dizer, nós somos rápidos em julgar os outros. E não percebemos ou encontramos todos os tipos de desculpas para o nosso próprio pecado. Ou seja, o nosso próprio pecado, nós somos condescendentes, nós somos displicentes, lentos até em perceber, mas a gente é muito rápido em julgar. Então, por isso que Paulo está falando, olha, portanto, ou seja, dessa forma, não julguem, não sentem e digam, né, olha, eu não sou como aquelas pessoas do capítulo 1. Porque se você julgar, você vai ser julgado na mesma medida. Então, o que faz com que a nossa autojustificação, né, essa lentidão para a gente perceber o nosso pecado e a nossa rapidez em julgar e perceber o pecado dos outros, né, nossa autojustificação nos leva a sentirmos indignados com o comportamento dos outros, mas esse mesmo comportamento não parece nem de perto ser tão sério, né, quando é nosso e não deles. Paulo está dizendo assim, que muitas vezes no nosso coração pode haver também maldade, uma série de coisas arraigadas, certo? Mas quando a gente olha para o cara lá de Romanos 1, a gente acha que verdadeiramente ele merece a ira de Deus, mas a gente não. Vamos imaginar o seguinte, o Francis Schaeffer, que é um teólogo do século XX, muito conhecido, muito bom, ele imagina o seguinte, ele vai falar do gravador invisível. Se você quiser entender o que Paulo está querendo dizer aqui, essa metáfora ela vai fazer você entender muito bem. O Francis Schaeffer vai dizer que na dinâmica, né, o comentário dinâmico aqui dessa questão do julgamento, né, essa e outras que a palavra de Deus traz em relação ao tema, né, de Jesus, aqui, Paulo e outros, ele vai dizer que nós temos que imaginar isso como se a gente tivesse um gravador em volta do nosso pescoço, certo? Um gravador. E esse gravador, ele registra tudo o que nós dizemos aos outros e sobre os outros relacionados à maneira que as pessoas deveriam viver. Ok? Então, imagina que você tem um gravador aí em você, acoplado a você, e esse gravador registra tudo o que você diz em relação aos outros e dos outros para os outros em relação à maneira que eles deveriam viver. E aí, no último dia, no julgamento, né, Deus, o juiz, ele vai tirar esse gravador do seu pescoço e vai dizer assim, ó, eu serei absolutamente justo com você. Eu simplesmente vou colocar a gravação do seu gravador para rodar, para tocar, e eu vou julgar você de acordo com as suas próprias palavras, de acordo com o que as suas próprias palavras dizem sobre o padrão de comportamento. O versículo 3 do capítulo 2, então, vai dizer isso, né? Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ok? Versículo 3 do capítulo 2. Então, pense nessa metáfora, é ótima para ela explicar, para a gente exemplificar isso. Nós andamos com um gravador que registra tudo que nós falamos dos outros
ou em relação aos outros, ou para os outros, em relação à forma que eles deveriam viver. E no último dia, Deus vai falar assim para você: daí seu gravador, eu vou ser justo com você. Da forma que você acredita, da forma que você interpreta, da forma que você exige o comportamento dos outros, eu vou julgar você baseado naquilo que você exige, porque, afinal de contas, é o que você acredita, certo? Você não... Então é isso que você tem para você como um padrão de comportamento humano, eu vou julgar você igual. Tem isso, né? Então, assim, é o que o Francis Schaeffer vai falar a respeito disso. É isso que Paulo está querendo dizer. Se a gente olha para o comportamento dos gentios do capítulo 1, que suprimiram a verdade, que receberam a ira de Deus, e a gente olha com o sentimento de que isso me faz melhor, ou seja, eu vou julgar baseado nisso. Aquilo está errado, obviamente. Se eu acho que aquilo está errado, eu vou ser julgado porque eu não sou daquele jeito. Certo? Então, isso aqui que Paulo está trazendo para a gente é algo sério, é algo muito importante, é algo verdadeiramente muito que nos conduz muito a olhar para o nosso próprio coração. Porque, de repente, irmãos, é verdade, a gente não pratica coisas tão ruins, tão absurdas que os outros fazem, os pagãos fazem, os não cristãos, como você queira chamar, fazem. Mas o nosso coração, ao olhar para isso e sentir melhor, né, a gente desconsidera os ídolos que estão no nosso coração, inclusive a nossa própria religiosidade, que acaba se tornando o nosso salvador, ou seja, eu não sou como eles, ou seja, então eu sou melhor que eles porque, afinal de contas, eu tenho Deus e tudo mais, e o que acaba sendo o ídolo do meu coração ao me apegar é essa religiosidade que me faz pensar que eu sou melhor e mais digno, né, de Deus do que outra pessoa. Como eu falei, julgar é você entender que o outro ele é merecedor do juízo de Deus e a gente não, tá? Quando a gente olha para aqui, para Romanos 2, uma outra forma da gente entender bem Romanos 2 é a gente voltar lá, por exemplo, para a parábola de Lucas 15, do pai e dos dois filhos, né? Como a gente deu esse estudo, né? Antes de começar Romanos, a parábola do pai e dos dois filhos perdidos, né? Como a gente chamou. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? A religião cheia de autojustiça, ela equivale a uma rejeição a Deus e também a uma compreensão equivocada do seu caráter. Lembra, Paulo está falando para pessoas religiosas agora, pessoas que olham para Romanos 1 e dizem que não são como elas. Isso é uma autojustificação. Olha, eu não sou daquela forma, eu tenho a própria justiça, né? Isso é a mesma coisa que rejeitar a Deus do que o cara lá do capítulo 1. É isso que Paulo está querendo dizer. É uma visão equivocada, né? Um entendimento equivocado do caráter, certo? O ateu, por exemplo, ele suprime a verdade, né? E desconsidera a ira de Deus. Então ele rejeita Deus, ele suprime a verdade, ele desconsidera a ira de Deus. O religioso, que tem essa autojustificação, essa justiça própria, ele reconhece a existência de Deus, diferente do pagão. Só que ele não vê necessidade nenhuma dela. Por quê? Porque ele está bem sozinho. Ele se sente muito bem e suficiente. Ele é bom. Ele é o seu próprio salvador. A sua própria justiça traz glória para ele mesmo. Certo? É a atitude da pessoa que aceita a ira divina sobre os outros, mas se considera totalmente isenta dela. Ok? E no fim, isso também é desconsiderar a ira de Deus, tanto quanto lá o cara que rejeitou a Deus. Certo? Vamos ver o versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que tanto religiosos quanto não religiosos, cristãos ou não cristãos, ok? Fazem parte de uma paciência de Deus em relação à sua própria ira, que é paciente para conduzir as pessoas ao arrependimento. Certo? O que Paulo está mostrando é assim, olha, você desconsidera que o que faz você não ser destruído pela ira de Deus é a paciência e a bondade de Deus para te conduzir a um arrependimento de que você não é o seu próprio Senhor. E isso serve tanto para aqueles que não amam a Deus,
mas ele já falou disso lá no capítulo 1. Mas isso serve também para aquelas pessoas que dizem que tem Deus. Paulo está dizendo, você desconsidera que Deus é paciente, é tolerante, bondoso, para que isso possa conduzir você ao arrependimento, e se não fosse assim, você estaria aniquilado pela ira de Deus. Você desconsidera isso? Você acha realmente que algo em você, né, que possa ser o seu salvador? Certo? Então, é muito importante entender isso. Paulo está dizendo que cristãos e não cristãos, religiosos ou não religiosos, eles abordam de maneiras diferentes uma rejeição a Deus. O pagão, obviamente, né, o não cristão, é óbvio, suprimindo a verdade, não acreditando em Deus, ou sendo indesculpável, trocando Deus, a glória de Deus por outras coisas, é muito evidente. Só que o religioso é sutil, porque fora está tudo certo. Quando ele olha para fora, ele é melhor do que o cara que faz isso, tá? Entre aspas. Mas no coração ele também rejeita Deus, porque ele acredita que o ser melhor é sua autojustiça. Então ele está rejeitando também Deus da mesma forma, ok? Assim, uma maneira, como eu estava dizendo, uma outra maneira da gente entender, que fica fácil a gente entender Romanos 1 e 2, é a gente pensar na parábola de Lucas 15, né? Do pai e dos dois filhos. Romanos 1 e 2 estão mostrando os dois tipos iguais de pessoas citadas por Jesus na parábola de Lucas 15. Ok? Romanos 1 e 2 mostram para a gente os dois tipos de pessoas que estão lá na parábola. Quem são os dois tipos de pessoas na parábola? Você tem um filho mais novo. Quem é o filho mais novo? É o rebelde que ama sexo com prostitutas, que gasta todo o dinheiro do pai, ele é licencioso, ele é materialista, ele é desobediente ao pai. Nossa, está citado aqui em Romanos 1, ok? Certo? Desleal, não é o que a gente leu em Romanos 1, a partir do versículo 29? Cheio de maldade, desobedientes aos pais, materialistas. Esse é o filho mais novo da parábola de Lucas 15. Só que na parábola há um segundo filho, o filho mais velho. E quem é o filho mais velho? É o obediente e o dócil a tudo o que o pai fala. É Romanos 2. São os religiosos que olham para si e falam, mas eu faço tudo que Deus pede para eu fazer. Só que, no entanto, Jesus mostra que na parábola ambos estão perdidos. Ambos estão alienados do pai e ambos necessitam de salvação. Ok? E é exatamente o que acontece aqui. O texto de Romanos 1 trata dos irmãos mais novos. E o texto de Romanos 2 trata dos irmãos mais velhos. Um que é fácil de você olhar. Lembra na parábola? É a mesma coisa, é o mesmo texto. Se você a mesma essência, a mesma base do texto. Lembra da parábola? O filho mais velho fala: eu não vou entrar na festa porque eu não sou como ele. Esse teu filho. O que ele está dizendo? Eu sempre te obedeci, eu não sou como ele. Eu não saí de casa, eu não gastei o seu dinheiro com prostitutas, eu não gastei o dinheiro que o Senhor conquistou. Eu não sou como ele, eu não faço isso. Eu sempre te obedeci. Eu sempre fiz o que o Senhor falou. Eu sempre fui um filho bom. É o que eu comecei o nosso estudo dizendo. O capítulo 2 é para aquelas pessoas que olham para as pessoas do capítulo 1, para os filhos mais novos, e dizem, eu não sou como ele. Só que essa justiça própria é tão alienada de Deus quanto a evidência das más obras vistas por aqueles como o filho mais novo ou como as pessoas de Romanos 1. Então, Paulo está dizendo que os religiosos são iguais. São parentes, né, gente? Você está me entendendo. Eu não estou dizendo que gente de igreja é de um jeito, é do mesmo jeito das pessoas pagãs. Não, eu estou dizendo que pessoas religiosas que usam a sua autojustificação, tá? Como seu próprio salvador e que acabam rejeitando Deus da mesma forma que aquelas pessoas não religiosas. Tá? É isso que usam. Aqui a gente está falando de ser o próprio salvador. Ou seja, a pessoa que rejeita Deus, ela entende que aquilo que ela tem é suficiente. Mas o religioso, ele também entende isso, só que baseado nas suas coisas boas. Cara, isso é profundo demais. Certo? Então,
o texto de Romanos 1 vai tratar dos irmãos mais novos, o texto de Romanos 2 dos irmãos mais velhos. É a mesma coisa, tá? Paulo, então, está dizendo que os religiosos e os não religiosos, eles são iguais. No versículo 5, então, a gente vai ter, olha só que interessante, vamos ver o versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Tá? Aqui é interessante, porque os termos que Paulo está usando aqui para teimosia e coração obstinado, né, ele está usando dois termos gregos, né, que na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, você lembra, o Antigo Testamento é em hebraico, a Septuaginta é uma versão grega do Antigo Testamento. Paulo está usando aqui dois termos para teimosia e coração obstinado, que no Antigo Testamento estão relacionados a pessoas culpadas de idolatria. Os termos gregos para teimosia e coração obstinado aqui, no Antigo Testamento, né, eram usados para falar de pessoas culpadas de idolatria. Ou seja, Paulo escolhe um termo aqui para mostrar para a gente que, embora a obediência religiosa pareça piedade, ela é uma forma de idolatria. Ok? É uma forma de idolatria. Vamos lembrar da parábola de Lucas 15. O filho mais novo usa a sua retidão, que era verdadeira, legítima, ok? Mas ele usa a sua retidão para colocar o pai em dívida com ele. Eu sempre fiz tudo certo e você nunca me deu um novilho. Então é disso que Paulo está falando. Ou seja, olha, o seu coração obstinado e a sua teimosia, ou seja, a sua retidão se tornou um ídolo para você, a qual você se rende. Então, diferente dos filhos mais novos, né? Essa pessoa nunca criou ídolos, né, patentes à sociedade. Ganância, materialismo, prazer exagerado, hedonismo. Talvez ela não criou esse tipo de ídolos, tá? Mas ela tem sim ídolos arraigados no coração. A sua autoestima, ela é extraída da sua moralidade e encontra o seu Salvador nesse fato de cumprir regras. Ou seja, eu faço tudo certo, então Deus tem que me aceitar. E eu não sou como ele. Vamos lembrar de outra parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. O publicano, talvez eles fossem as pessoas mais odiadas pelos judeus. Eles eram os cobradores de impostos, eles eram aqueles que eram considerados os traidores, né? Porque eles precisavam abrir mão de tudo, eles iam trabalhar para Roma. E Roma, né, oprimia o povo. Então, para um judeu, um publicano, ele era verdadeiramente alguém, um traidor, ele era alguém, um pecador. E um fariseu era aquele que representava, né, a retidão e a forma de viver. Jesus vai contar uma parábola e vai falar que tinha lá o fariseu e o publicano, e o fariseu era o quê? Era o cara do Romanos 2. Era o filho mais velho. Obrigado, porque eu não sou como ele. Obrigado porque eu não sou um traidor. Obrigado porque eu não sou um ganancioso que trocou os irmãos, a pátria, o país por causa de dinheiro para trabalhar para oprimir os outros. Obrigado porque eu não sou como ele. E o outro publicano batia no coração e não apontava para ninguém. Ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E disse que quem saiu justificado foi ele. Ou seja, a Bíblia ela é repleta, principalmente o Novo Testamento. Você precisa ler o Novo Testamento e entender o que a Bíblia fala a respeito de salvação. Então, apesar, né, do fariseu realmente nunca ter traído a pátria, nunca ter traído, ele era considerado um pecador. Por quê? Porque ele rejeitou a Deus. Rejeitou a Deus por causa de que o que eu faço de certo me dá o direito de ser salvo. Isso é muito importante. Então, pessoas religiosas, talvez verdadeiramente, elas não traem, né, os seus cônjuges, elas não roubam, elas são bons profissionais, elas pagam as suas contas em dia, tá tudo certo. E aí ela olha para os outros e fala assim: eu não sou assim. Só que dentro do seu coração, essa moralidade
sem ela perceber, a sua autoestima ela é baseada nisso. E isso é uma forma de rejeitar a Deus. É uma forma de criar o seu próprio Salvador. E isso é algo que Jesus abomina. É algo que Deus abomina. E ele vai dizer aqui, você pensa que você vai escapar da ira de Deus? Em outras palavras, se você for assim, você está rejeitando Deus tanto quanto aquele pagão que também rejeitou a Deus. Então, Paulo vai dizer que isso também é errado e também acumula a ira de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, assim como Jesus disse a respeito disso na parábola do fariseu e do publicano, na parábola do pai e dos 2 filhos, que sim, se a nossa vida moral, a nossa vida reta, que deve ser vivida assim, obviamente. Claro, comecei dizendo a respeito de Jesus falar sobre o novo estilo de vida do reino, óbvio. Mas se a motivação dessa é tornar Deus em dívida com a gente, olha, eu faço tudo certo, então eu tenho direito de ser salvo, nós estamos rejeitando a Deus, estamos acumulando ira de Deus sobre nós também. Ok? Então é disso que Paulo vai falar aqui. Então, ou seja, pessoas religiosas, elas também precisam do evangelho. Querido, isso é muito importante. Muito importante. Porque assim, isso não tem nada a ver com a gente aceitar o que é errado, é a gente poder ter uma vida licenciosa. É óbvio que não. Certo? Até porque pessoas que compreendem verdadeiramente o evangelho, nós vamos ver isso, elas vão perceber que elas são, mesmo com tudo o que elas fazem, primeiro, elas fazem como uma consequência, como um fruto do que Jesus fez por elas. Certo? E não como uma forma de colocar Deus em dívida, porque nós estávamos em dívidas e Jesus pagou. Como Jesus pagou, né, eu não tenho nenhum tipo de soberba. É como se você tivesse uma dívida muito grande, ok? Você tem uma dívida muito grande. Um amigo seu vai lá e paga toda a sua dívida. Certo? Se você for pensar, isso te coloca numa posição de humildade. Eu não tinha como, eu estava quebrado, eu estava falido, eu estava todo complicado, mas um amigo pagou para mim. Essa é a postura que naturalmente você deveria pensar e talvez pensaria que seria o correto. Mas imagina a seguinte situação, você tem uma dívida muito grande e você não consegue pagar. Jamais conseguirá pagar. Um amigo vem e paga a sua dívida. Amanhã você vem e bate no peito, soberbo, de que essa dívida foi paga? Como se isso fosse um mérito seu. Olha, eu tenho um amigo legal que pagou minha dívida, então eu sou o cara. Tal. Não faz sentido. Então, pessoas que entenderam o que Jesus fez, entenderam o que o Evangelho produziu, a sua posição mediante a culpa, você vai viver em retidão. Não para que isso gerar mérito, muito pelo contrário, mas porque o mérito já foi gerado por meio de outro e você agora vive por isso. Você sabia que você não tinha como pagar e que nada que você fizesse, você podia trabalhar mais, você podia fazer mais trabalho, ganhar mais dinheiro, você nunca conseguiria pagar. Então, essa é a dinâmica do Evangelho. Então, eu não posso olhar, Coríntios vai dizer isso para a gente, eu não posso olhar, por exemplo, nós falamos semana passada aqui de algumas coisas, né? Eu não posso olhar para um homossexual, não posso olhar para um drogado, eu não posso olhar para um cara e falar assim, eu sou melhor do que ele. Certo? Porque senão eu corro o risco da minha autojustificação, né? Tentar me levar a rejeitar a Deus. Ou seja, eu mereço ser salvo. E ninguém merece ser salvo segundo a palavra de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, nós, os cristãos, nós também precisamos do Evangelho. Pessoas religiosas precisam do Evangelho. Porque, diferente dos não cristãos, nós corremos o risco, por incrível que pareça, de recebermos a ira de Deus, mesmo com a religião presente na nossa vida. Quando a gente torna os nossos atos, quando a gente torna a nossa vida reta ou moral, que é evidentemente melhor do que as dos outros, no sentido melhor no sentido moral da coisa, ou seja, eu não faço coisa errada, mas quando isso se torna o meu salvador. Então Paulo está mostrando que as pessoas religiosas precisam do evangelho tanto quanto as não religiosas, e que ambos fogem do evangelho, fogem da realidade de que todos nós somos culpados. Vamos lembrar, o versículo 17 do capítulo 1 vai dizer,
que a justiça, o cerne do evangelho é que a justiça de Deus, né? A justiça revelada de Deus, ela pode ser recebida por nós, por meio de Cristo. Se ela não fosse revelada, nós não a conheceríamos, estaríamos simplesmente, ok? Susceptíveis à ira. Mas Deus revelou, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16. Porque a justiça é revelada de Deus em Cristo Jesus, né? Ou seja, agora podemos ter acesso a ela. Então, o cerne do evangelho é esse. Se a justiça de Deus não fosse revelada em Jesus, nós estaríamos condenados. Qualquer pessoa. Então, quando a gente passa a confiar em qualquer outra coisa que não seja Jesus para nos dar essa justiça, nós recusamos aceitar o evangelho. E recusar o evangelho é recusar a Deus. Estaremos suscetíveis à ira, tanto quanto os não religiosos. Então, isso é muito importante você entender, tá? Agora, Paulo vai dar continuidade aqui, e ele vai falar uma coisa que, a princípio, pode ser contraditório. Ele vai falar a respeito das obras, né? Que Deus se atribuirá a cada um, versículo 6, conforme o seu procedimento, conforme as suas obras, né? O que Paulo está dizendo? Então, ele disse lá que, no versículo 16 e 17 do capítulo 1, que é simplesmente pela justiça de Cristo, e agora ele vai falar que é por causa das obras. Pô, Ricardo, você está falando que não tem a ver com o nosso mérito, com aquilo que a gente faz, que não tem a ver com a nossa forma de viver, retidão e tal. Não é isso que Paulo está dizendo. A questão das obras aqui não é base para a salvação, ela é evidência. Ok? Ela não é causa da salvação, ela é um efeito da salvação. Quando comparecemos à presença de Deus, lá no último dia do julgamento, né? Para a gente receber o veredito, qual será o teste geral que nós seremos julgados? A resposta de Paulo aqui surpreende, tá? Mas ela não é difícil de entender e muito menos contraditória. A resposta de Paulo aqui vai surpreender a gente. Ela não é que nós seremos julgados por termos recebido ou não a justiça adquirida e concedida por Cristo. Não é o que Paulo está falando aqui, tá? Em vez disso, ele vai declarar assim, ó, Deus dará a cada pessoa de acordo com o que ela fez. Certo? O julgamento acontece, né, com base naquilo que nós fizemos. Será que Paulo está mudando de ideia? Não. Não. O que Paulo está dizendo é que as obras importam, mas não como base para a nossa salvação. Essa nós recebemos de Deus, de graça, por meio da justiça de Cristo. Mas ela é a evidência de que alguém tem a fé que foi a fé que salvou e que recebeu a justiça. A nossa vida piedosa, como eu disse, ela passa a ser um efeito da justiça de Cristo que está sobre nós. E não a base para a gente ser salvo. Em outras palavras, as obras, essas obras que Paulo fala aqui, no versículo 6, cada um, Deus se atribuirá de acordo conforme o procedimento de cada um. As nossas obras, elas vão evidenciar que a nossa fé salvadora foi verdadeiramente recebida. Certo? É isso que Paulo vai discorrer aqui a respeito das obras. Então, Paulo não está se contradizendo. Ele não está dizendo que, então, a salvação, no juízo de Deus, nós seremos salvos por causa das obras. Não. Ele está dizendo que aqueles que foram salvos, receberam a fé salvadora e aceitaram o evangelho, no dia do julgamento, terão a evidência da sua salvação revelada por suas obras ao longo do tempo. Em outras palavras, as obras mostram que nós temos uma fé salvadora. Certo? O que mais ele quer dizer com isso? É que se as obras das nossas mãos, ou seja, se a nossa vida de piedade, se a nossa vida de santidade, né, se as nossas obras, se aquilo que a gente faz, não é mudado e formatado pela fé que a gente diz que a gente tem, a gente deve se perguntar assim, se a nossa fé é sincera ou real.
Ok? Eu vou repetir para você. O que Paulo quer dizer aqui é que se nós somos salvos, a nossa vida a partir de então, ela vai se revelar mediante a fé que a gente professa ter. Só isso. E que no último dia, Deus vai julgar isso. Ótimo. Você recebeu a justiça do meu filho? Sim, recebi. Deixa eu ver suas obras. Essas? Muito bem. As suas obras revelam que você recebeu sim. Ou não. Não, você diz que você recebeu. Você fala que sim, que você acredita em Deus e acredita no meu filho, mas a sua vida não revelou isso. Por quê? A fé que eu recebo para ser salvo me conduz a formatar, a mudar a minha vida. E isso estará de acordo com a fé que eu professo ter. Vamos lembrar, no Sermão do Monte. Jesus vai dizer, o que Jesus está querendo dizer? Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele não está falando que o que eles ouviram estava errado. Ok? Não vai dizer que estava errado. Mas agora, ele está trazendo um outro nível, ele está trazendo uma outra abordagem, que não poderá simplesmente ser evidenciado pela fala, por que você diz que você faz ou quem você é, mas aquilo que está dentro do seu coração que vai revelar quem você verdadeiramente é no seu dia a dia. Então as nossas obras, elas vão, Paulo vai dizer que elas importam, mas como uma evidência de que a gente foi salvo. E não como uma forma de salvação, que é o que eu falei até aqui. Usar a sua vida moral para ser salvo. Não. Aí a gente estaria dizendo o seguinte, que eu serei salvo por causa das obras. Se minhas obras foram boas, eu vou ser salvo. Não. A salvação vem pela fé. Isso é um presente de Deus para a gente. Vem por meio do Evangelho. Ok? Ela é gratuita e vem de Deus. Agora, as nossas obras, elas são uma evidência disso. Não adianta dizer, eu acredito em Deus. Deus é bom. Se o que eu vivo não está de acordo com isso. É isso que Paulo quer dizer aqui. O que Paulo, então, reflete para a gente é que se as nossas obras, as obras de nossas mãos, não estiverem sendo mudadas, transformadas, formatadas por essa fé que a gente tem que questionar se a nossa fé é sincera e real. E aqui, de novo, a gente volta lá para o começo. Paulo está convidando a gente a olhar para o nosso coração. Para o nosso coração. Lá no fundo, certo? Olha para as suas obras, o que você tem feito, para o seu comportamento. Eles revelam a fé que você tem? Eles evidenciam a sua fé? Ok? É isso que Paulo está dizendo. Então, quais são os indicativos de um coração que está ou não quite com Deus? Vamos para o versículo 7. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, duas evidências aqui de alguém que pode dizer, tá, que as suas obras evidenciam a sua fé e a sua salvação. Tá? Primeiro, eles perseveram em fazer o bem. Eles insistem, eles continuam a fazer o bem. O que isso significa? Não é fazer caridade. A palavra aqui não é caridade. A palavra aqui está relacionada à piedade. Perseverar em fazer o bem é viver de modo piedoso. O que é piedade, queridos? Piedade é a santidade revelada no dia a dia. É a santidade revelada em obras. Então, essa é a primeira evidência de uma pessoa que está quite com Deus. O que isso significa? De que ela recebeu o Evangelho, ela recebeu a fé, ela foi salva e ela continua a insistir na sua vida de piedade. Ela insiste, todo dia ela fala assim, eu quero ser uma pessoa piedosa, essa fé me dá condições de ser uma pessoa piedosa, essa fé me faz viver todo dia, né, de maneira santa na prática. E é óbvio, por isso a gente precisa ter a palavra arraigada em nosso coração. Certo? Arraigada em nosso coração. Porque aí eu vou entender como é uma forma piedosa de viver. Eu vou conseguir expor isso na prática, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Então, qual o indicativo de um coração que está quite com Deus?
ele persevera em fazer o bem, ele persevera em viver uma vida piedosa. Outra evidência, segunda evidência, é que ele procura glória, honra e imortalidade. O que são isso? São qualidades provenientes da vida com Deus e que são encontradas nessa vida com Deus. Aquele que está quite com Deus, ele não pratica boas obras em benefício próprio, como uma forma de autojustificação, para a própria glória. Aquele que está quite com Deus, né, glória, honra e imortalidade são coisas boas que se deve buscar, mas que só são encontradas em Deus e quando a gente é refeito em sua própria imagem. Ou seja, Deus quer que nós busquemos glória, honra, imortalidade, viver uma vida eterna, certo? Viver uma vida para sempre. Agora, nós só podemos encontrar isso em Deus. Então, essa é uma evidência de pessoas que estão quites com Deus e que a sua fé tem conduzido a boas obras e uma vida piedosa e que Deus lá vai julgar no último dia e vai dizer, é isso aí. Né? São pessoas que buscam glória, honra e imortalidade, mas buscam isso em Deus. Não buscam isso em falsos deuses. Não buscam isso em ídolos. E nesses ídolos que a sociedade tem levantado para a gente, feito a gente acreditar que são neles que a gente vai encontrar isso, ou neste mundo. Então, outra evidência de alguém que está quite com Deus, então, né, está caminhando para ser julgado e recebido por Deus, é que essa glória, essa honra, sempre são perseguidas em Deus. Então, são pessoas que olham para tudo que fazem e falam assim, isso aqui traz glória para Deus, para o nome de Deus, eu quero isso para a minha própria glória, para a minha própria honra. E uma coisa legal, não é errado você buscar honra, glória, coisas bacanas para a sua vida. Mas isso, de certa maneira, precisa ser compreendido de que, de fato, só podem ser encontradas em Deus. Então, as pessoas não dependem a sua glória, honra, felicidade em outras coisas. Elas podem ir atrás dessas outras coisas. Mas elas sempre se voltam para o fato de que tudo que eu preciso, eu encontro no meu Criador. E aí, quais os indicativos de um coração que não está quite com Deus? Vamos ver o versículo 8. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Duas coisas aqui, então, que são indicativos de alguém que não está quite com Deus. Está caminhando, né, para más obras. Primeiro, o egoísmo é um sinal. O que é o egoísmo aqui? É um espírito de teimosia na busca de satisfação própria. É pensar em si mesmo como uma autoglorificação. Certo? E aí que é o perigo, querido. Você pode buscar isso sendo moral e religioso, ou irreligioso e licencioso. O egoísmo é um sinal. É uma teimosia na busca da satisfação própria. A pessoa ela é tão moralista, ela acredita tanto que ela é boa, que ela é boa, que ela é boa, que isso passa a ser uma forma de inflar a sua autoestima e o seu ego. A sua vida moral traz para si um egoísmo. Okay? Isso é perigoso. Então, o egoísmo, na busca, nesse espírito de teimosia, de buscar uma satisfação própria. É aquela pessoa que olha para si e fala, nossa, eu sou bom, e isso é suficiente para a satisfação dela. Perigoso isso, né? E, obviamente, os irreligiosos, os não cristãos, isso é muito evidente na vida. Outro indicativo de que uma pessoa não está quite com Deus é que ela obedece ao pecado em vez de obedecer à verdade, como diz aqui o versículo 8. Rejeitam a verdade, né? Que é uma indisposição para ser instruído e aprender da verdade de Deus. É uma recusa de submeter ao coração. Desculpa, de submeter o coração. São pessoas que são difíceis de serem instruídas e aprender da verdade de Deus. E aí é óbvio, né? Pessoas não cristãs e religiosas fazem isso de maneira muito evidente, né? Vivendo do jeito que quiser, licenciosamente, por aí vai, né? Agora, os religiosos, eles fazem isso de maneira interior. Okay? Eles fazem fora, sou certinho, pago minhas contas em dia, não trato ninguém mal, eu sou um bom pai,
Eles fazem isso fora, mas o coração cheio de autojustificação. Né? Eu me basto. Isso é suficiente para mim. Lembra lá, é o irmão mais novo e o irmão mais velho. Uma dificuldade em aprender da verdade de Deus. Lembra do filho mais velho? O pai fala, você é meu filho. Tudo que é meu é teu. Vamos entrar e participar, porque o seu irmão voltou. E ele diz, eu não sou como meu irmão, eu não vou entrar. Uma dificuldade de submeter o coração ao pai. Por quê? Porque a sua própria vida moral diz assim, eu sou muito bom para isso. Que perigoso isso. E os versículos 9 e 10 vão mostrar para a gente, né, que Deus é imparcial. Ele vai dizer, tanto no versículo 9 e 10, a respeito que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para o grego. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Né? E depois no 10 ele vai dizer, e também haverá glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Ou seja, Deus é justo e totalmente imparcial. Certo? Imparcial. Deus vai julgar todos de forma igual. Irmãos, todos nós estamos num terreno plano diante de Deus. Ninguém está num degrauzinho acima, ninguém está numa escadinha para cá, outro para cá. Diante de Deus, nós estamos num terreno totalmente plano e Deus vai julgar de maneira imparcial todos nós. Quando ele fala judeu e grego, ele está dizendo pessoas que no ponto de vista de vocês são religiosas e irreligiosas, cristãos, não cristãos, de igreja, sem igreja, chame como você quiser. Os versículos 9 e 10 estão nos dizendo que Deus é totalmente imparcial. E aí, ele vai para uma última parte, né, a respeito, fala da lei, aqueles que conhecem e não conhecem, aqueles que fazem e não conhecem, como que vai ser julgado alguém que não conhece a lei e tudo mais. Paulo aqui vai relacionar a vida interior e exterior. Ele vai partir do princípio, como ele disse em Romanos 1, que todo ser humano sabe no fundo o que é certo e o que é errado e no fundo sabe a realidade de Deus. Basicamente é isso que ele quer dizer. E que tem não cristão que vai fazer aquilo que agrada a Deus mesmo sem conhecer a lei e vai ter cristão que vai desobedecer a Deus mesmo conhecendo a lei e que não haverá parcialidade nisso. Tá? E aí, o mais importante a gente entender aqui até o versículo 16 é o seguinte: sem ira, sem cruz. Sem julgamento, sem salvação. Sem ira, sem evangelho. Onde Paulo quer chegar com tudo isso aqui? Até o final do versículo, até o versículo 16. Ele quer dizer que no dia do julgamento, as pessoas lá do verso 1, você que julga o outro, não mais vão conseguir esconder os ídolos do coração sob o pretexto da observância religiosa. Ok? Ele quer dizer o seguinte, você tem a lei? Sim. Suas obras evidenciaram isso? Seu coração evidenciou isso? No dia do julgamento, Deus vai revelar isso. Certo? E aquelas pessoas que olham para os que fazem o mal, se escondendo atrás de dizer que conhecem a Deus e conhecem a palavra de Deus, mas que no fundo tem o coração distante e rejeita a Deus, no dia do julgamento eles não vão conseguir mais esconder isso. Certo? E aqui, obviamente, eu estou dando um foco, né, no grupo de Romanos 2, que é o grupo dos religiosos. Tá? E ninguém que tenha recebido humildemente a justiça de Deus, que Deus ofereceu, passará despercebido e sem ser salvo. No dia do julgamento, ninguém conseguirá esconder nada de Deus. Tá? Então, sem a realidade do julgamento, a salvação não faz sentido. Se Deus não fosse julgar as pessoas, por que haveria salvação? Sem a realidade da ira presente, lá de Romanos 1, e futura, no julgamento de Deus, a cruz ela perde a sua glória e o seu sentido. Existe evangelho, existe salvação, porque a ira de Deus é uma verdade, querido. Se você crê que Deus vai salvar as pessoas no julgamento, que existe céu e inferno, você precisa saber então que a ira de Deus presente e futura, ela é tão clara quanto uma água pura e cristalina. E aí, qual é a importância, concluindo o nosso estudo nessa manhã? Se nós, sem partirmos do princípio que nós pisamos nesse terreno plano,
Cristãos, não cristãos, bons, maus, gentios, judeus, gente que infringe regra, gente que cumpre regra. Se a gente não partir do princípio que todos nós estamos num terreno plano e que todos nós enfrentamos o juízo de Deus e todos nós merecemos a ira de Deus, nós não conseguiremos olhar para a cruz com clareza. Nós não vamos, se a gente não entender que nós somos tão pecadores e merecedores da ira de Deus, ok? Quanto aqueles que praticam o mal, e aqui eu estou dizendo para aqueles que conhecem a Deus, se nós não entendemos que nós não somos melhores que ninguém perante Deus, que todos estamos no mesmo patamar, na planície onde a cruz está fincada, nós não conseguiremos entender o tamanho da obra de Cristo por nós. Nós não vamos conseguir amar a Cristo por quem Ele é, a menos que nós reconheçamos quem nós verdadeiramente somos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né, até o versículo 16 no capítulo 2, desde lá do capítulo 1 que ele está trabalhando. E ele vai continuar falando disso depois, semana que vem nós veremos. Se a gente não entender que nós somos, né, que fomos redimidos por uma graça maravilhosa, que o que Jesus fez na cruz é algo verdadeiramente poderoso, com alto preço, se nós não olharmos para nós e dizermos, eu não sou pior que um assassino, eu não sou melhor que um assassino, eu não sou melhor que um homossexual, eu não sou melhor do que qualquer pessoa sobre a face da terra, se não fosse a graça de Deus, se não fosse Jesus, a ira de Deus estaria sobre mim, eu estaria totalmente exposto aos meus desejos malignos. Se a gente não compreender isso, nós não vamos amar a Deus corretamente, nós não vamos olhar para a cruz corretamente e mais, nós não vamos olhar o próximo e vamos amar ao próximo corretamente. E eu já falei semana passada, isso é ser licencioso, negligente com o que a Bíblia fala sobre a ira de Deus sobre aqueles que não têm Deus? Não! A ira de Deus virá sobre eles. O inferno virá sobre eles. O inferno virá sobre os homossexuais, sobre os adúlteros, sobre os assassinos, sobre os ladrões, sobre os maldosos, sobre os desobedientes, os insolentes. A ira de Deus virá. O capítulo 1 de Romanos diz isso. Mas a ira de Deus também virá para aqueles que olham para a lei e se dizem corretos, mas têm o coração distante de Deus. Suas obras são distantes de Deus. Rejeitam a Deus pela justiça própria. Então ninguém está dizendo que, nossa, não, nós temos que aceitar. Não. A palavra de Deus é clara em relação a isso, mas o convite de Deus para a gente nessa manhã é olhar para o nosso coração, identificar tão grande salvação de Deus nos escolher. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida em Cristo Jesus, a justiça revelada de Deus decaiu sobre Jesus, que era para cair em nós. E agora Ele oferece essa graça por meio de Jesus para cada um de nós. Não tem mérito, Ele pagou a nossa dívida, eu não posso bater no peito e dizer que legal que agora eu tenho a dívida paga, porque eu sou bom. Como eu sou bom? Alguém pagou, eu estava quebrado e falido espiritualmente. Eu estava morto, alguém me deu vida. Como é que eu posso bater no peito e dizer, olha, agora eu sou um grande ser humano? Eu estava morto, eu era um defunto espiritual. Então, se nós não olharmos na dimensão de que estamos na planície da cruz, todos iguais, nós não conseguiremos entender o grande amor de Deus, não conseguiremos viver por Ele. Eu termino dizendo uma frase de Charles Simeon, que diz o seguinte, há apenas 2 objetos que desejei contemplar na minha vida. Minha vilania, ou seja, a minha forma de viver vilã, e a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E sempre achei que ambos deveriam ser vistos juntos. Que frase poderosa. 2 coisas que a gente tem que contemplar na vida. O quanto nós somos vilãs, sei lá, vilão. Quanto nós somos vilão. Mal. E o quanto Deus é bom. E mesmo sendo mal, a sua justiça me alcançou. Eu jamais posso esquecer da obra que Deus fez na minha vida. Eu era mal. Eu fazia coisas ruins que rejeitava Deus, você tem que dizer. Se não fosse a graça de Deus, eu estaria exposto à ira de Deus. Mas um dia Ele vai vir julgar todos de forma igual. E agora eu tenho condições
por causa da justiça de Cristo, de ser declarado justo. Por causa da justiça de Cristo. E isso muda a minha vida. O que eu faço agora é fruto, é consequência da minha salvação e não a base da minha salvação. Que Deus te abençoe nessa manhã, que a palavra dele possa ecoar no seu coração nessa manhã de forma poderosa. Semana que vem nós continuamos e finalizamos o capítulo 2 de Romanos. Deus te abençoe nesse dia.